Fala galera, tudo certo? Edson aqui da Conquist Tecnologia. Vou montar o PC do Julius. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. E ele vai dar pro Chris. Por quê? O mais barato é conhecido pelo homem que consegui montar aqui. Desculpa, não deu. Bora pro vídeo. Então galera, seguinte, fiz um upgrade, tem vídeo aqui no canal, ou deveria ter, ou vai ser colocado ainda. Eu troquei um processador Ryzen 5 2400G para um 5600 para um rapaz que tava usando aí com uma 3060, tá fazendo vídeo ali pro TikTok e tal, tava com dificuldade para jogar Warzone e acabei pegando o processador dele no negócio. Esse aqui é um processador de 4 núcleos, 8 threads, não me lembro as especificações dele de cabeça, mas vai estar aqui embaixo escrito, exatamente aqui assim, ó, vai estar escrito o clock dele, especificações dele. Esse processador aqui é um processador de segunda geração, ele tem uma placa integrada, o Vega 11. O diferencial dele é isso, nas primeiras gerações, os modelos que vinham com Vega, eles tinham menos núcleos. Toda versão que tem vídeo integrado da AMD ela é mais capada, tá? Agora a linha 7000, eles conseguiram resolver esse problema, porque conseguiram fazer, a grosso modo, os núcleos menores, então cabe mais coisa lá dentro. Nessa época, os 2400, os 3400, a linha G, quando comparado à linha não G, no caso 2600 e o 2400, o 2600 não tinha vídeo, mas tinha 6 núcleos. O Hyperthreading faziam 12 threads. Esse aqui eles tiraram 2 núcleos, para deixar com 4 núcleos, o Hyperthread vira 8 threads. E esse lugar desses 2 núcleos eles colocaram o Vega, que é o gráfico integrado. Então, é um processador que, obviamente, já está defasado, não é aquele processador que o pessoal sonha em ter, porém, muitas pessoas simplesmente sonham em ter um computador. Esse é um diferencial. A gente se acostuma mal com potência, mas tem pessoas que não têm computador. Não tem, talvez, crédito, não tem cartão de crédito com limite alto. Piazada, está começando na vida, ou às vezes o cara não tem tantas condições, e o cara busca computadores mais de entrada. E pensando nisso, eu tentei fazer um computador mais barato que eu consegui imaginar. Eu tinha esse processador que eu peguei no negócio, o cliente comprou esse processador comigo faz uns 3 anos, faz tempo que tá com esse processador. E agora eu peguei ele de volta, tem procedência, e vou revender. Ele vai ser a única peça semi-nova aqui do PC, mas como é um processador que hoje em dia é barato, eu tentei juntar o mais barato possível de peça para entregar uma máquina baratinha. No caso, eu vou deixar na área de venda para quem tiver interesse. Vou montar com uma placa-mãe MSI, modelo A320M, aquele modelinho que é desde a primeira geração em atividade, modelo A Pro da MSI, vem com 3 anos de garantia, já tem suporte para Ryzen 3000. Eu não conferi as BIOS dela, mas eu acredito que ela tenha também atualização de BIOS para rodar com a 4000 e 5000, e deva ter. A AMD disponibiliza, porém, tem que ver se a MSI se deu ao trabalho de fazer a atualização de BIOS, né? É uma placa-mãe bem simples. Como eu disse, eu visei preço sem comprar lixo, marca lixo, sem pegar coisa ruim, né? Mas conseguindo o melhor preço das opções das marcas boas. É uma placa-mãe relativamente simples, 2 slots, um PCI, uma 16X, um X, 3 mais 2 bobinas VRM, conector de 8 pinos, é uma placa-mãe que tem a potência máxima de 100, 105 watts de alimentação, ou seja, um Ryzen 5 seria o limite dela. 5.600, acredito que seja o limite seguro dessa placa sem forçar a VRM, ela não tem dissipador, é uma placa uma construção bem simples, porém, entrega o que promete, o que ela precisa fazer, ela faz. Ela tem HDMI e DVI, já digital, 6 portas USB do 4 3.0 e 2 2.0, rede cabeada, som e isso aqui nem sei porque mando. Essa vai ser a placa que nós vamos montar. Dentro da caixa também acompanha aqui os CDs, as certificações, os espelhos, os cabos SATA, esse cabinho SATA que nós vamos utilizar. Dessa vez vamos utilizar. Máquina mais enxugada possível que vocês possam vir a imaginar. O processador, como eu comentei com vocês, é esse aqui. Até já vou deixar montado aqui. O maior problema desse tipo de processador é a remoção dele. Essa travinha aqui não é muito segura, então depende da pasta, se ela colar no dissipador, tiver frio e tal, ela tende a dar uma enroscadinha para sair. Tem uma setinha indicativa aqui. Montado. Nós vamos utilizar 2 módulos de memória, o Vega
Quem não conhece os gráficos integrados Vega, eles roubam RAM. Um vídeo novinho, 30 pratas. Ou seja, para fazer vídeo, como é um iGPU, ele é dentro do processador, quando você tem uma placa de vídeo dedicada, como no caso, por exemplo, dessa aqui, você tem aqui um processador gráfico, que é esse aqui, que é igual um processador, só que só faz gráfica, são vários núcleos pequenos, então temos a CPU e a GPU. Aqui na placa de vídeo temos memória VRAM dedicada, ou seja, esses módulos aqui são memórias VRAM. É basicamente CPU e memória RAM, GPU e memória VRAM. Essa é DRAM e essa é VRAM para vídeo. Quando você vai trabalhar com um gráfico integrado, no caso do Vega, não tem memória dentro do processador para isso. Então ele compartilha a memória DRAM para fazer vídeo, por isso que é um pouquinho mais lento, vendo que não tem a mesma eficiência que uma memória dedicada. Mas tu pode setar, tu pode selecionar 500 MB, 1 GB, 2 GB, geralmente é deixado 2 GB para fazer vídeo. Se tu botar 8 GB nessa máquina, 2 é para o Windows. Se botar mais 2 para os Vega, tu sobra 4 GB, é pouco para tu se virar, né? Então a gente procura montar com 16 GB de RAM. 16 GB, 2 fica pro Vega, 2 fica para fazer vídeo, sobra 14. O Windows para funcionar usa mais 2, sobra 12 GB. Então sobra 3 vezes mais memória usando 16 em vez de 8. A conta parece estranha, mas tu for ver, fecha. Todo processador depende da frequência, a frequência que ele comunica a memória, né? A velocidade que o negócio sai daqui, vai para cá e daqui volta para cá, a frequência que ele trabalha. Quanto maior a frequência e o processador conseguir gerenciar essa velocidade, mais rápido ele tende a ser. Com o Vega fica mais dependente ainda, porque ele é muito mais sensível a diferenças de frequência. Por isso que é sempre interessante trabalhar com uma frequência mais alta. Nós vamos trabalhar com, na verdade, acho que até acima do recomendado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, então um segundinho, gente. Eu vou dar uma conferidinha aqui porque eu acho que está acima do recomendado. Se não me engano é 2933 a frequência dessa época, que seria homologado pelo fabricante. Como podemos ver aqui, ele é frequência de 2933 MHz, ou seja, quase 3.000 MHz ali de frequência. Estou com 2 módulos aqui que são de 3.200 MHz. Eles são um pouquinho acima, geralmente não tem problema nessa geração aqui. Os de primeira geração são 2666. Praticamente todos que eu já vi até hoje rodam em 3.000 tranquilo, alguns rodam em 3.200, já não são todos. O segunda geração, que são 2933, até com 2 módulos, funciona com 3.000, 3.200, tranquilo. Nunca testei com mais, não lembro de ter testado com mais. E o 3.000 em diante são todos 3.200 nativo e geralmente trabalham com 3.600. É possível, apesar de fugir da especificação, poder ter break de estabilidade, uma questão da garantia impacta nisso também, mas não é uma coisa que influencia tanto nesse caso. Então eu vou deixar a maquininha assim um pouquinho mais apimentada nesse processador para tentar ganhar um pelinho de desempenho. Como a memória hoje de 2933 no CV a 3.000 MHz a 3.200 não muda preço. Tu encontra muitas vezes memória 2666 no mesmo preço da 3.200. Hoje está popular o 3.200 devido à demanda dos processadores. Então, já que não teve alteração de preço, 3.200 MHz, modelo da Patriot, modelo Viper. O único detalhe dela é que geralmente eu monto com memória 3200 série 16, que é a latência dela, 16, 20, 20, e essa aqui é uma 18. A latência é um pouquinho mais frouxa. Tecnicamente ela seria equiparável a 3200 CL18, equiparado mais ou menos a uma 3000 CL16, nessa faixa. Então basicamente ele vai trabalhar no que é para ser. Como armazenamento, vamos colocar um ADATA SU650 de 240 GB, modelo SATA. Esse modelo hoje em dia, SATA, está muito barato. Então, como visamos custo nessa máquina, vamos ter montado com SATA, apesar dela possuir. Ela não possui. Eu achei que ela possuía. Essa é bem de primeira geração mesmo. Ela não tem entrada M2. Ela tem 4 portas SATAs e só não tem conexão M2. Como eu disse, é uma máquina bem de época, justamente para visar preço mesmo. Fonte de alimentação. Vamos com uma C3 Tech de 500 watts. O consumo dessa máquina aqui não chega nem a 200 watts, é um consumo muito baixo. Só que comprar uma fonte hoje 350 watts, por aí, esses modelos mais normais,
é o mesmo preço que comprar uma 500 watts. Eu tenho fones aqui na loja, que já montei máquinas, que é a Redragon 400 watts. Ela é uma 400 watts já diferente, já é uma fonte com certificação, bivolt automático, já é uma fonte melhor. Ela tem mais eficiência, apesar de ser 400 watts, ela é 338 só no 12 volts, se não me engano. Então é uma fonte que se tu pegar lá nominal, ela entrega ali mais de 400 watts, mas ela certifica com 80% de eficiência. Ela é uma fonte com uma construção melhor. Esse modelo aqui, esses modelos de fonte nominal sem a certificação 80 Plus, elas não são tão refinadas, tem tanto recurso que nem as outras, como PFC ativo, full range, a parte do bivolt. Então é uma 500 watts potência real. O que muda aqui? Aquela 400 watts, tem a caixinha dela ali? Tem uma caixinha aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, uma 400 watts foi montada no PCzinho do escritório aqui, ó. Ela no 12, ela é uma 400 watts. No 12 volts ela entrega 336 watts. Aqui, essa aqui é 500 watts. Só que do 500 watts ela entrega 384 no 12 volts. Ou seja, ela não tem 80% de eficiência. Por isso que ela não tem certificação, por isso que ela não recebeu a certificação. Tu pegar aqui a potência nominal dela, se juntar aqui o 12 volts com o 3.3 e os 5 volts, tu tem 384 watts no 12, no outro tem mais 100, então é uma 484 watts. A especificação dela aqui, ó, quem quiser dar uma olhadinha. Se tu pegar uma fonte que nem essa aqui, por exemplo, ela é 336 mais 66 watts no 5 e no 10, né? Então 366 mais 66, ela entrega 402 watts. Ou seja, elas são 100 watts de diferença, mas na prática elas têm 82 watts de diferença, menos de 100 watts de diferença. E é na potência real do real mesmo. Só que, como eu disse, ela não tem as certificações, como bivolt automático, é um recurso que é interessante, evita problemas e tal. Outro detalhe é a questão de correções de energia, proteções. Tudo que você imaginar que tem de recurso nessas fontes tem custo. Por isso que ela custa um pouquinho mais. Essa fonte custa mais do que essa. Essa fonte é uma fonte baratinha. Existem várias fontes baratas e atende tranquilamente. Se posteriormente ele quiser colocar uma placa de vídeo, essa máquina, como não passa de 200 watts de consumo, ele consegue ainda fazer um upgrade nessa máquina com um Ryzen 5, né? Botar um 3600 com uma 1650, uma 2060, ele consegue colocar ainda. Bivolt com seletora manual. É uma fonte bonita, já pretinha, tem um acabamento legal. Só tem uma construção mais simples. Essa fonte tem um custo mais barato que essa e atende com sobra esse computador aqui. Bastante sobra. E, por último, gabinete. Gabinete, vamos com o mais barato que nós temos da linha da Liketech. Esse modelinho aqui. Ele é um gabinete MTX, um gabinete mais pequeno, com a lateral em acrílico. Ele tem a fonte em cima aqui, um layout mais normal. Basicamente é um gabinete meio do escritório puxado para uma linha gamer. Ele tem a frente em bush, teladinho aqui. E o detalhe dele é que ele acompanha 3 coolers, 2 de 120 na parte frontal e mais um de 120 na parte traseira. Ou seja, apesar de ser um gabinete baratíssimo, na média de R$200 um gabinete desse, ele, numa configuração que nem essa, acaba atendendo muito bem, porque ele é barato ao mesmo tempo que ele consegue ter, no caso dos coolers da frente teladinha, uma ventilação muito boa. A máquina não vai ter problema de esquentar nenhum, mesmo o cooler box original. Ele joga ar para frente, puxa ar para fora. Além da estética, são coolers RGB estáticos, não tem controladora nada, mas são coolers que acendem, ficam bonitos, né, depois de ligado. Deixa aí com 4 baias aqui, pode colocar uma plaquinha de vídeo depois se alguém quiser. Então temos aqui um kit mais econômico possível. Essa é a maquininha que o nosso querido Adriano vai montar nesse exato momento. Então acompanhe o vídeo aí e veja o nascimento disso. No PC do Júlio. No PC do Julius. Ainda bem que eu não sou você. É, a gente se diverte. Bora!
E aqui está a maquininha de entrada, totalmente de entrada, a maquininha do Julius aqui, montada, funcionando certinho, já está formatada aqui, tudo certinho. Uma Lady. Maquininha bem de entrada e com certeza vai poder fazer alguém feliz. E mais uma máquina finalizada com sucesso, ao mesmo tempo que estamos iniciando já outra máquina. Gabinete novo, tem que estudar ele, né? Tô dando uma namorada aqui.